Oi, turma. Então, vamos para a nossa segunda aula de física. Então, a gente vai continuar estudando, vendo eletricidade, só que essa segunda parte, daí a gente vai ver eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Na primeira parte, a gente viu as cargas elétricas em repouso, que era eletrostática. Agora, nessa segunda aula, a gente vai ver eletrodinâmica, que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, vamos lá para a nossa aula. Nessa segunda aula, a gente vai ver eletrodinâmica, então, que é a parte da física responsável pelo estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, é sabido por todos a importância da energia elétrica para a humanidade, já que, através dela, o avanço tecnológico e as facilidades que completam a vida moderna são cada vez maiores. Então, alguns equipamentos elétricos, que chamamos de geradores de eletricidade, como, por exemplo, as pilhas, as baterias, elas apresentam sempre duas regiões que chamamos de polo. Um polo de maior potencial positivo e um polo de menor potencial negativo, existindo assim, então, uma diferença de potencial. Então, se a gente for ver lá numa pilha, sempre vai aparecer num ladinho um polo positivo e do outro lado um polo negativo. Então, sempre que tiver um polo positivo e um polo negativo, existe ali uma diferença de potencial. Então, para entendermos o movimento que acontece com a energia elétrica, precisamos relembrar o conceito de elétrons livres. Então, a gente viu lá na primeira aula que os materiais condutores, nos materiais condutores a gente encontra os elétrons livres. O que seriam esses elétrons livres? O que acontece nos materiais condutores? Nos materiais condutores, a distância aqui entre as cargas positivas que ficam no núcleo e os elétrons é bem distante. Isso faz com que essa atração entre as cargas positivas e as negativas quase não exista. Então, isso faz com que esses elétrons conseguem se movimentar, porque eles não ficam presos a essas cargas positivas, não tem essa força de atração entre eles. Isso faz com que eles consigam se movimentar com facilidade, e por isso que eles são chamados de elétrons livres, porque eles ficam livres e conseguem se movimentar com facilidade. Então, nos condutores de eletricidade, os elétrons da última camada, que são os elétrons livres, estão fracamente ligados ao núcleo. Porém, o movimento desses elétrons no interior de um condutor é totalmente desordenado. Então, a gente tem aqui como seria o movimento desses elétrons dentro de um condutor. Ó. Então, a gente vê aqui que tem um elétron que vai para um lado, outro que vai para o outro. Então, todos estão em sentidos diferentes. Porém, quando recebem a carga de um gerador, que pode ser uma pilha qualquer, uma bateria, se organizam e formam, através dessa organização, uma corrente elétrica. Ó. Então, imaginem que a gente vai ligar esse material condutor nos dois polos de uma pilha. Ó. Então, um no polo positivo e outro no polo negativo. O que vai acontecer com essa diferença de potencial que existe nesse gerador? Vai fazer com que esses elétrons se organizem e andem nesse sentido aqui, ó. Então, eu sei que tem uma parte positiva que vai ser atraída por esses elétrons. Então, essa parte positiva vai puxar esses elétrons. E aquele polo negativo vai repelir. Isso vai fazer com que eles tenham um movimento ordenado. É o que gera a corrente elétrica. Então, o que a gente pode definir como corrente elétrica? A corrente elétrica é, então, o movimento ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor metálico. Ó, então, a gente tem ali um movimento desordenado, onde os elétrons, cada um vai num sentido diferente, e quando a gente conecta, liga esse material condutor metálico a um gerador qualquer, esse movimento fica ordenado, fica um movimento organizado, e que gera uma corrente elétrica. Então, a gente vê que os elétrons são repelidos pelo polo negativo e são atraídos pelo polo positivo, criando aqui uma corrente elétrica. Então, são os elétrons livres quem são responsáveis pela corrente elétrica.
Então, dessa forma, quando conectamos um fio condutor a uma bateria ou a um gerador qualquer, os elétrons livres iniciam um movimento através do condutor indo do polo de menor potencial negativo para o polo de maior potencial positivo. Então, o que é saliente? É interessante salientar, ó. O movimento dos elétrons livres no interior do condutor, além de ser ordenado, é simultâneo, isto é, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo. Um condutor elétrico não precisa ser necessariamente metálico e sólido. Existem condutores líquidos, que são as soluções eletrolíticas, e também os gasosos, que são os gases ionizados. Nos metais, as cargas que se movimentam são os elétrons, enquanto que nos líquidos e gases são os íons. Então, a gente vai ver o sentido da corrente elétrica. Então, nos condutores sólidos, o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons no seu interior. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Então, a gente tem aqui no primeiro, ó. Então, eles são repelidos pela carga negativa, pelo polo negativo, e são atraídos pela carga positiva. Então, esse é o sentido real da corrente elétrica. No estudo da eletricidade, entretanto, adota-se um sentido convencional, que é o do movimento das cargas positivas, e que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Então, aqui a gente tem o sentido do campo elétrico, ó, que é esse sentido. A intensidade da corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal de um condutor num respectivo intervalo de tempo, ΔT. Então, as unidades no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem Q para carga elétrica, então a gente vai usar Q para representar a carga elétrica. A unidade no Sistema Internacional de Unidades vai ser sempre o Coulomb. ΔT, que é o intervalo de tempo, vai ser sempre em segundos. E I, que é a intensidade da corrente elétrica, que é coulombs por segundo, a unidade vai ser o amperes. Então, se eu quero descobrir qual que é a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa secção transversal, vai ser I, que é intensidade da corrente elétrica, igual a quantidade de carga, então, ΔQ, que é a quantidade de carga, dividido pelo intervalo de tempo, que é ΔT. Então, se eu quero descobrir qual é a intensidade da corrente elétrica que está atravessando esse condutor, é só eu pegar a quantidade de carga e dividir pelo intervalo de tempo. Tipos de corrente elétrica. Então, a gente tem a contínua e a alternada. Então, a contínua é aquela que mantém seu sentido constante. Então, não varia. Ó, a gente vê aqui no desenho que ela é constante, ela não varia. Que é, por exemplo, as correntes que estão estabelecidas nas baterias de carros e pilhas. E a alternada, então, ela tem esses picos, que ó, um pico alto, depois um pico baixo, então ela é alternada, ela varia. Ó. Então, é o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas, cuja intensidade e sentido variam periodicamente, que é o que a gente usa nas nossas residências. Então, a gente tem aqui um exemplo para fazer. Ó. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor, sabendo que por uma secção reta do mesmo passam 200 coulombs em 40 segundos. Então, a gente quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica que está atravessando esse condutor. Então, eu tenho I igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Eu tenho uma quantidade aqui de 200 coulombs dividido por 40 segundos. Isso vai dar 5 amperes. Outro exemplo, ó, uma lâmpada permanece acesa durante 1 hora, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 amperes. Determine a carga elétrica que passou por uma secção do seu filamento. Então, aqui a gente sabe qual é a intensidade da corrente elétrica,
sabe o tempo que isso levou, só que a gente não sabe que quantidade de carga que passou nesse material condutor. Então, a gente tem aqui a fórmula, ó, que intensidade da corrente igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, a gente vai substituir o I aqui por 0,5, que é a intensidade da corrente elétrica, igual a quantidade de carga, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo tempo. A gente sabe aqui que o tempo aqui, ΔT, tem que estar sempre em segundos. Se eu tenho uma hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou fazer 60 vezes 60, vai dar aqui 3.600 segundos. Então, eu sei que uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, eu quero descobrir qual é esse Q, qual é essa quantidade de carga. Eu vou passar esse 3.600 para o outro lado multiplicando, vai ficar 0,5 vezes 3.600. Eu tenho uma quantidade de carga ali de 1.800 coulombs. Efeitos da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ao passar por um determinado condutor, dependendo da sua natureza e também da sua intensidade da corrente, pode produzir diferentes efeitos. A gente destacou alguns aqui. Então, efeito magnético é quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, produz nas suas extremidades um campo elétrico. Esse efeito é facilmente comprovado pela deflexão da agulha imantada de uma bússola quando ela é colocada próxima do condutor. Efeito Joule, ou também chamado como térmico, constitui o aquecimento do condutor provocado pela colisão dos elétrons livres com os átomos. Esse efeito é aplicado em aparelhos que produzem calor. Exemplo, aquecedores elétricos, chuveiros, torneiras, ferros elétricos, etc. Então, o efeito Joule, o efeito térmico, é quando a gente tem corrente elétrica ali sendo convertida em calor. Efeito químico, então, é quando uma corrente elétrica atravessa uma solução iônica e ocorre a eletrólise, ocasionando o movimento dos íons negativos e positivos, respectivamente, para o ânodo e o cátodo. Esse efeito é aplicado na galvanização de metais, como cromação, prateação, niquelação, etc. O efeito luminoso é quando a corrente elétrica atravessa um gás sob baixa pressão e ocorre emissão de luz. Esse efeito é aplicado nas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio e etc. E efeitos fisiológicos é quando a corrente elétrica atravessa um organismo vivo e produz no mesmo contrações musculares, conhecidas por choque elétrico. O ser humano, ao ser atravessado por uma corrente de intensidade igual a 10 miliamperes ou mais, pode sofrer efeitos fatais. Então, a gente vai agora para a diferença de potencial, que é aquela diferença de potencial que a gente viu do polo negativo e positivo, que a gente pode chamar também de tensão e pode chamar também de voltagem. Então, eu posso chamar de diferença de potencial DDP, posso chamar de tensão ou posso chamar de voltagem. Então, considere um aparelho que mantenha uma falta de elétrons em uma de suas extremidades e na outra um excesso. Esse aparelho é chamado de gerador e pode ser uma pilha comum, uma bateria. A falta de elétrons em um polo e o excesso em outra origina, sim, uma diferença de potencial DDP. Então, eu sei que onde tem uma falta de elétrons, eu tenho o polo positivo, onde tem um excesso de elétrons, eu tenho o polo negativo. Um aparelho elétrico só funciona quando se cria uma diferença de potencial entre os polos em que estiver ligado para que as cargas possam se deslocar. Se eu não tiver aqui uma diferença de potencial, essas cargas não vão se deslocar, então o aparelho não vai funcionar. Não vai ter uma corrente elétrica atravessando esse aparelho. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade da tensão elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o volt. A gente vai representar pela letra V.
em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. A diferença de potencial entre dois pontos pode ser medida por um voltímetro. Então, aqui a gente tem a diferença de potencial entre dois polos de uma pilha, é de 1,5 volts. De uma bateria é de 12 volts. E nas nossas residências, a gente tem tomadas de 110 e 220 volts, que são as fontes de tensão usadas nos aparelhos eletrodomésticos. Então, aqui na nossa região, a gente tem 220 volts. Agora, vamos para a resistência elétrica. Então, a gente viu tensão elétrica. Então, tensão elétrica vai ser sempre em volts. A unidade vai ser o V, e a gente vai representar pela letra U quando for aplicar na fórmula. Então, U vai ser a minha diferença de potencial, que vai ser sempre a unidade em volts. Então, a resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um condutor de eletricidade. Então, a gente tem aqui o desenho que representa isso. Ó. A gente tem aqui um material condutor, tem aqui a diferença de potencial em volts, e tem aqui a corrente em amperes tentando percorrer esse material condutor. E a gente tem aqui o Ohm, que é a resistência, tentando atrapalhar isso, ó, tentando dificultar a passagem dessa corrente elétrica por esse material condutor. Então, a resistência elétrica do condutor depende da sua natureza, de suas dimensões, de sua temperatura e do material que ele é feito. Alguns metais são melhores condutores que outros. Então, aqui a gente tem uma tabela com alguns metais colocados em ordem crescente, de melhor condutor para pior condutor. Ó. Então, aqui o melhor condutor seria o prata, depois vem a cobre, o alumínio. O pior que a gente tem ali é o níquel cromo. Então, ali está de ordem de melhor para pior condutor. Quanto maior a temperatura, maior a resistência elétrica do condutor, pois a vibração dos átomos aumenta a resistência do condutor à passagem dos elétrons através dele. Então, a resistência elétrica a gente vai representar pela letra R, e ela pode ser definida pelas seguintes equações. Então, a gente tem lá que a resistência é U, que é a diferença de potencial, dividido por I, que é a intensidade da corrente elétrica. Eu posso também escrever que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade da corrente elétrica, e posso também escrever que intensidade da corrente elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a gente tem essas três fórmulas, essas três equações envolvendo resistência. Então, eu sei que U é sempre a diferença de potencial, ou pode ser chamada de tensão também, ou voltagem, que vai ser sempre a unidade em volts. I é a intensidade da corrente elétrica, onde a unidade vai ser sempre em amperes. E R é a resistência elétrica em ohms. Então, a unidade para a resistência elétrica vai ser sempre o ohm. Então, a unidade de resistência elétrica é o ohm. O aparelho que fornece valores da resistência elétrica é chamado de ohmímetro. Então, a gente tem aqui dois símbolos de resistores. Ó. Então, ele pode aparecer nesse primeiro símbolo ou nesse segundo. Então, pode aparecer tanto de uma forma quanto na outra. Então, são símbolos de resistores. A gente tem aqui alguns modelos de resistores. Então, um resistor de um filamento de lâmpada, a resistência de um chuveiro, e a gente tem o resistor usado em circuitos elétricos. Então, são três modelos de resistores. Um condutor ideal, então chamamos de condutor ideal um condutor que possua resistência igual a zero. Então, para ele ser um condutor ideal, ele não tem que apresentar nenhuma dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Então, ele tem que ter uma resistência igual a zero. Veremos mais tarde que isso implicará na ausência do efeito Joule. Então, do efeito térmico, aquele que aquece. Ou seja, esse condutor fictício não dissipa energia elétrica sob forma de calor. Então, como em um condutor ideal, resistência é igual a zero, podemos substituir na lei de Ohm.
Então, se eu tenho resistência igual a zero, eu vou ter tensão também igual a zero, porque eu sei que tensão é igual a resistência vezes intensidade da corrente elétrica. Se eu tenho resistência igual a zero, então zero vezes intensidade da corrente elétrica vai dar zero também. Então, logo, a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor ideal também é nula, ou seja, igual a zero. Todos os pontos de um condutor ideal têm o mesmo potencial elétrico. A gente tem aqui a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Assim, além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante. Matematicamente, fica escrita desse modo. Então, o que a gente tem lá? Ó? Que essa resistência é constante, então ela não varia, é sempre a mesma. O que varia aqui é a intensidade da corrente elétrica e a diferença de potencial. E eu vi também que os dois são proporcionais, o que significa, se a razão é constante, conforme eu aumento a diferença de potencial, a intensidade da corrente elétrica vai aumentar na mesma proporção, porque elas são proporcionais. Conforme eu diminuo essa diferença de potencial, essa intensidade da corrente elétrica diminui na mesma proporção. Então, elas são proporcionais. Então, é a diferença de potencial, cuja unidade é o volt, e é a corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica, cuja unidade vai ser sempre amperes, e R é a resistência elétrica, onde a unidade vai ser sempre o ohm. O resistor que obedece essa lei, ele é chamado de resistor ôhmico ou resistor linear. A gente tem uns exemplos aqui. Então, um fio condutor submetido a uma tensão de 1,5 volts é percorrido por uma corrente de 3 amperes. A resistência elétrica desse condutor em ohms é... Então, a gente viu lá que a fórmula para resistência é resistência igual à diferença de potencial U dividido pela intensidade da corrente elétrica I. Então, se eu tenho uma tensão ali de 1,5 dividido por uma corrente elétrica de 3 amperes, eu tenho uma resistência de 0,5 ohms. O próximo exemplo. O filamento de uma lâmpada tem resistência igual a 240 ohms. Determine a intensidade da corrente elétrica que se desloca por ele, sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do circuito é de 120 volts. Então, a gente viu lá que resistência é igual à diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica. A gente viu também lá que as formulazinhas aqui em cima, ó. E corrente elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a gente pode aplicar essa fórmula, ó. Então, intensidade da corrente elétrica é igual à diferença de potencial, ou voltagem ou tensão, dividido pela resistência em ohms. Então, a gente tem ali uma voltagem, uma diferença de potencial de 120 volts, dividido por uma resistência de 240 ohms. A gente tem ali uma intensidade da corrente elétrica igual a 0,5 amperes. E o próximo exemplo, num cabo de resistência igual a 8 ohms, circula uma corrente de intensidade igual a 0,25 amperes. Determine a tensão entre seus terminais. A gente viu lá também a formulazinha aqui para a tensão elétrica ou diferença de potencial. A gente tem U igual a resistência vezes intensidade da corrente elétrica. Então, a gente tem uma resistência ali igual a 8 vezes uma intensidade da corrente elétrica igual a 0,25. Então, a gente tem 8 vezes 0,25 igual a U igual a 2 volts. Então, a gente tem ali uma tensão ou uma diferença de potencial igual a 2 volts. Então, a gente vai para a potência elétrica agora.
Então, potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia elétrica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Então, a gente tem ali que potência é igual a energia elétrica ou energia térmica dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. A gente tem ainda que potência pode ser igual à diferença de potencial U vezes a intensidade da corrente elétrica I. A gente tem também que potência pode ser igual à resistência elétrica R vezes intensidade da corrente elétrica elevada ao quadrado. E a gente tem também que potência pode ser igual à diferença de potencial elevado ao quadrado dividido pela resistência elétrica R. Então, a gente sabe lá que a potência, então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para potência vai ser sempre o watts, que a gente representa pelo W. A gente viu lá que para resistência é sempre ohms a unidade, para a intensidade da corrente elétrica ou para a corrente elétrica é sempre o amperes, e para tensão elétrica U, ou diferença de potencial ou voltagem, vai ser sempre o volt, que a gente representa pelo V. Então, a gente tem uns exercícios aqui. Então, um ferro elétrico consome uma potência de 1.100 watts quando ligado a uma tensão de 110 volts. Determine sua resistência elétrica. Ó. Então, eu vou ter que pegar, eu quero saber qual é a resistência. Eu tenho que pegar uma fórmula que envolva potência, envolva resistência e envolva tensão. Ó. Então, a gente tem ali a terceira formulazinha aqui, ó. P igual a U, que é a diferença de potencial ao quadrado, dividido pela resistência. Então, vamos substituir. Então, a potência aqui, P, igual a 1.100 watts, igual a U, que é a tensão, ou diferença de potencial, que é 110, elevado ao quadrado, dividido pela resistência, que é o que a gente quer descobrir. Então, 1.100, o que a gente vai fazer? Primeiro, 110 ao quadrado, que vai dar 12.100. Então, 110 elevado ao quadrado vai dar 12.100. Agora, a gente vai pegar SR e passar para o outro lado. Então, ó, ele está aqui dividindo. Vou passar ele para o outro lado, para o outro membro, multiplicando. Então, vai ficar R vezes 1.100. O 1.100 que vai estar ali multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, a resistência vai ficar 12.100 dividido por 1.100. Então, a gente tem ali uma resistência igual a 11 ohms. No exercício 7, um resistor de 2 ohms é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Determine a potência elétrica que ele consome. Então, a gente tem que pegar ali uma fórmula de potência que envolva resistência e envolva intensidade da corrente elétrica. Então, a gente tem lá potência igual a resistência vezes intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Então, agora é só substituir. Então, a gente tem ali o resistor com uma resistência igual a 2 ohms. Então, vou substituir o R por 2, vezes intensidade da corrente elétrica igual a 3 amperes. Então, eu tenho I igual a 3, que é elevado ao quadrado. Resolvo a potência primeiro, 3 elevado ao quadrado é 9, 9 vezes 2, a gente tem uma potência ali de 18 watts. Então, a gente vai para energia elétrica agora. Então, a gente vê aqui, quanto maior for a potência, maior vai ser a quantidade de energia consumida. Então, energia elétrica. Então, na entrada de eletricidade de uma residência, existe um medidor instalado pela companhia de eletricidade. O objetivo desse aparelho é medir a quantidade de energia elétrica usada na residência durante certo tempo. Normalmente é feito por 30 dias. Então, a potência é calculada. Então, a gente viu lá que potência é igual a energia elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu posso escrever que a energia elétrica vai ser igual ao quê? Potência, esse intervalo de tempo vai passar para o outro lado multiplicando, então eu tenho que energia é igual a potência vezes intervalo de tempo. Agora, para o cálculo de energia elétrica, então, como a unidade para energia elétrica é kWh,
significa que eu vou ter que ter uma potência em quilowatts e um tempo em horas. Ó. Já que a energia é quilowatts-hora, nós temos que ter uma potência em quilowatts e temos que ter um intervalo de tempo em horas. Então, a potência vai ser sempre em quilowatts e o intervalo de tempo vai ser sempre em horas. Então, como que eu transformo de watts para quilowatts? Eu sei o que esse K significa. Sempre que aparecer K na frente de uma unidade, significa que é 1000 daquela unidade. Então, o que é um quilowatt? São 1000 watts. Então, se eu quero transformar de watts para quilowatts, eu vou ter que pegar os watts e dividir por 1000 para transformar em quilowatts. Então, as companhias energéticas utilizam o quilowatts-hora para a medição do consumo de energia elétrica de um determinado estabelecimento. Para calcular a conta de energia elétrica, a companhia energética multiplica o custo unitário do quilowatts-hora pela quantidade de energia consumida durante o mês. Por exemplo, se o consumo no mês de julho foi de 120 kWh e o custo de 1 kWh é de 78 centavos, a conta de energia referente a esse mês será 120 vezes o custo de 1 kWh, que é 0,78, que daria um custo de R$ 93,60. Então, é assim que as companhias fazem o cálculo de quanto é consumido, do quanto é gasto em energia. Então, a gente tem mais exemplos aqui. Então, um indivíduo utiliza todos os dias, durante 2 horas, um aparelho de potência igual a 400 watts. Sabendo que a companhia elétrica cobra 50 centavos a cada 1 kWh consumido, então, quanto o sujeito irá pagar para utilizar esse equipamento no final de um mês? Então, a gente tem que descobrir qual é o consumo de energia elétrica para depois descobrir o quanto que ele vai gastar. Então, ó, a gente sabe que energia é igual a potência vezes intervalo de tempo, potência em quilowatts, intervalo de tempo em horas. Então, eu tenho ali 400 watts, eu tenho que transformar isso em quilowatts. 400 dividido por 1000 vai dar 0,4 ou 40 quilowatts. A gente quer fazer durante um mês, né? Quer descobrir durante um mês. Se o indivíduo utiliza esse aparelho 2 horas por dia, um mês tem 30 dias, então eu tenho que fazer 2 vezes 30. Então, ali tem um ΔT igual a 60 horas. Significa que ele mantém esse aparelho ligado 60 horas por mês. Agora, a gente consegue calcular a energia elétrica consumida. A energia elétrica vai ser igual ao quilowatts-hora. Em quilowatts-hora vai ser igual a potência em quilowatts, que é 0,40, vezes ΔT em horas, que é 60. Então, tem uma energia elétrica de 24 kWh. Se o custo do quilowatt é 50 centavos, vou pegar 24 kWh vezes 50 centavos, tem um custo ali de R$ 12. Então, um chuveiro submetido a uma tensão U igual a 220 volts opera com uma potência de 4.400 watts. Então, primeiro, calcule a intensidade da corrente elétrica no chuveiro. Então, a gente viu lá que potência é igual a U vezes I. Então, a gente tem uma potência ali igual a 4.400, igual a uma diferença de potencial de 220 vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, esse 220 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter intensidade da corrente elétrica igual a 4.400 dividido por 220. Então, a gente tem ali uma intensidade de corrente elétrica igual a 20 amperes. Perdão. E a resistência elétrica do resistor do chuveiro é em funcionamento. Então, a gente tem lá que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica. Então, a gente tem lá que a diferença de potencial ou tensão é igual a 220 volts. E a gente descobriu ali na A que a intensidade da corrente elétrica é igual a 20. Então, 220 dividido por 20, a gente tem uma resistência ali de 11
ohms. Sabendo que a energia elétrica E consumida pelo chuveiro é dada por energia elétrica igual a potência vezes intervalo de tempo, determine a energia consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento em kWh. Então, a gente tem aqui, primeiro, a gente vai calcular o ΔT. Então, eu sei que ΔT tem que ser sempre em horas. Então, vai ficar 15 dividido por 60, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, ó, se eu quero transformar de minutos para horas, eu vou dividir sempre para 60. Continuando, então. Sabendo que a energia elétrica E consumida pelo chuveiro é dada por E igual a potência vezes o intervalo de tempo, determine a energia consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Tem que transformar a potência em quilowatts e transformar também ΔT em horas. Então, a gente viu ali em cima que a potência do chuveiro é de 4.400, então a gente vai pegar 4.400 dividido por 1.000, a gente tem uma potência de 4,4 kWh. E a gente tem que o tempo é igual um tempo de 15 minutos, a gente vai ter que transformar esses 15 minutos em horas. Então, eu vou pegar 15 dividido por 60, eu tenho ali um ΔT igual a 0,25 horas. Agora, a gente consegue calcular a energia elétrica consumida. Então, potência em quilowatts, 4,4 vezes tempo em horas, que é 0,25, a gente tem uma energia elétrica de 1,1 kWh. Aqui, antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, um chefe de família levantou os seguintes dados: potência do chuveiro, 2.400 watts. Tempo médio de banho, 10 minutos. Número de banhos por dia, 4 banhos. Preço do quilowatt-hora, 50 centavos. Com essas informações, ele pode estimar o consumo mensal de energia elétrica para a utilização desse chuveiro. Afinal, qual é o custo mensal aproximado de energia elétrica dessa família? Então, a gente vai ter que achar a potência em quilowatts, ΔT em horas, para depois calcular a energia elétrica consumida. Então, vamos para ΔT. Então, a gente tem informação que são 4 banhos por dia, vezes 10 minutos por banho, vezes 30 dias, que a gente quer saber no final de um mês. Então, 4 vezes 10 vezes 30 vai dar 1.200 minutos. A gente sabe que ΔT tem que estar em horas, então vou pegar 1.200 dividido por 60, que uma hora tem 60 minutos, vai dar equivalente a 20 horas. Potência, eu vou pegar os 2.400 dividido por 1.000, eu tenho uma potência de 2,4 quilowatts. Então, a energia vai ser potência em quilowatts, 2,4, vezes 20, que é o intervalo de tempo em horas, a gente tem ali uma energia elétrica consumida igual a 48 kWh. Se o custo do quilowatt-hora é 50 centavos, a gente vai fazer 48 vezes 50 centavos, a gente tem um custo ali de R$24. Então, a gente vai para circuitos elétricos. Então, em vários circuitos elétricos é muito comum a associação de resistores. Então, isso é feito quando se deseja obter valor de resistência maior do que aquele que é fornecido por um resistor apenas. Então, os resistores podem ser associados de 3 maneiras básicas, que são a associação em série, associação em paralelo e associação em mista. Então, em série, já diz o nome, ó, quando tiver associado um resistor em sequência do outro, ó, então é em série. Se eu quero saber a resistência equivalente, eu vou somar os 3 resistores, ou quantos resistores tiver. Então, a gente tem aqui o exemplo, ó. Calcule a resistência equivalente, eu vou somar 5 mais 9 mais 11, e eu vou ter a resistência equivalente. A associação em paralelo, então, é quando eles aparecem em paralelo aqui, que nem aparece
nesse circuito aqui, ó. Então, eu tenho resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Eles aparecem em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente, eu vou ter 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 dividido pela primeira resistência, mais 1 dividido pela segunda resistência, mais 1 dividido pela terceira resistência, e assim por diante, quantas resistências tiver. E a associação mista é quando inclui os dois, a associação em série e a associação mista no mesmo circuito. Então, a gente tem aqui um exemplo abaixo, ó. Dada a associação abaixo, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, começa aqui em A, termina em B. Aqui o primeiro está em série, fica bem fácil, ó. Então, a gente tem resistência, o resistor 1 que é 5, o resistor 2 que é 2. 5 mais 2, a gente tem uma resistência ali igual a 7. Agora, a gente vai calcular aqui onde está em paralelo. Então, eu vou ter 1 dividido pela resistência equivalente igual a 1 dividido pelo resistor 3, que é 2, mais 1 dividido pelo resistor 4, que é 5, mais 1 dividido pelo resistor 5, que é 10. O que a gente faz? Tira o mínimo múltiplo comum aqui, que é 10. Então, eu vou ter 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 10. 10 dividido por 10, 1. 10 vezes 1, 1. Então, eu tenho denominadores iguais, eu somo os numeradores. 5 mais 2 mais 1 igual a 8. Então, eu tenho 1 dividido por resistência equivalente, igual a 8 dividido por 10. Agora, eu multiplico cruzado. Eu vou ter 8 vezes resistência equivalente, igual a 1 vezes 10. Tenho resistência equivalente igual a 10 dividido por 8, que é igual a 1,25. Agora, eu somo a resistência em série mais a resistência em paralelo. Então, eu tenho 7 lá, mais o que deu em paralelo, que é 1,25. A gente tem uma resistência equivalente total de 8,25 ohms. Então, essa foi a nossa segunda aula de física. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula. Um beijo. Nas próximas aulas que virão. Um beijo.